Olá, crianças! Eu sou a professora Malu e estou aqui com a intérprete Débora para trabalhar com vocês o tema medidas de tempo. Vamos lá? Onde encontramos os números? Nós já falamos sobre isso nas aulas passadas. Em casa, na rua, no mercado, nos objetos e nas brincadeiras. Você já sabe que podemos encontrar a matemática nas músicas, cantigas e parlendas, não é mesmo? Lembra que a gente falou de algumas parlendas, alguns trava-línguas que a gente trabalha com a matemática? Vamos revisar alguns? Hoje eu trouxe para vocês uma música muito conhecida e ela é da cultura popular. Terezinha de Jesus deu uma queda, foi ao chão. Acudiram 3 cavalheiros, todos 3 chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão. O terceiro foi aquele que a Teresa deu a mão. Da laranja quer um gomo, do limão quer um pedaço. A menina mais bonita quer um beijo e um abraço. Legal! Quais os números que apareceram nessa musiquinha, nessa cantiga de roda? Então, nós vimos o primeiro, segundo, terceiro. É um tipo de contagem e nós chamamos de números ordinais, ou seja, eles seguem uma determinada ordem, do menor para o maior. Esses números são utilizados para representar a ordem de algo ou a sua posição. Então, quando nós falamos o jogador ficou em primeiro lugar, o corredor ficou em segundo lugar, nós estamos usando os números ordinais, que indica ordem ou posição. Outra musiquinha para a gente lembrar. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, feijão inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. 11, 12, fazer uma pose. É igual fazer uma pose para tirar uma foto, para fazer uma selfie. Viram que agora a gente teve uma variação dessa música? Nessa parlenda? E no final, 11 e 12. Na outra, nós terminamos em 10, comer pastéis. Legal, não é mesmo? Quais os números que apareceram aí nessa parlenda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E nós já vimos também que aqui nós temos uma sequência numérica, ou seja, a gente tem inclusão hierárquica. 1 dentro do 2, 2 no 3, 3 no 4, 4 no 5 e assim sucessivamente. E os números não param, né? Então, são infinitos. Outro trava-língua. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. E hoje é um dia muito especial, por isso que nós trouxemos essa parlenda novamente para vocês. Porque nós vamos falar das medidas de tempo. Então, olha só, o tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem, o tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Legal, né? Alguém travou a língua por aí? Eu não falei muito rápido, né? Porque o legal é falar bem rápido. Eu não falei porque senão ia travar a língua. Por que medir o tempo?
né? Por que que a gente tem essa noção? Manhã, tarde, noite, dia, noite. Por que medir o tempo? Isso não surgiu agora. Então, surgiu há muitos e muitos anos atrás. As medidas de tempo surgiram para atender a diversas necessidades dos seres humanos. O homem precisava observar o tempo para realizar as suas atividades diárias, como caçar, plantar, colher, pescar. Então ele começou a compreender o período de tempo entre o cultivo e a colheita. Então ele precisava saber se ia chover muito, se não ia chover muito. E aí ele precisou fazer uma certa organização desse tempo. Ele percebia que em determinados momentos a lua mudava, ele percebia que as águas mudavam, que a plantação que ele plantava também não tinha o efeito esperado. E aí ele começou a observar o tempo e nessa observação ele foi fazendo alguns ajustes para a sua realidade. Então, em resumo, facilitava a organização das tarefas e atividades. Então, conhecer as medidas de tempo facilitam a nossa organização do nosso tempo diário. Mas por quê, né? Continuando a medir o tempo. Os primeiros homens a habitar a Terra percebiam a passagem do tempo, observando o Sol que se modificava no decorrer do dia. E observavam também as variações que ocorriam no céu durante a noite, incluindo as fases da Lua. Dessa observação surgiu a noção de sequência do dia e da noite. Quando o homem precisou medir as partes de um dia, ele inventou vários instrumentos. Existem várias unidades de medida, como a hora, o minuto, o segundo, a semana, o dia, o ano, a década, o século, entre outras. Instrumentos utilizados para medição do tempo. E eu vou mostrar esses instrumentos para vocês daqui a pouquinho. O tempo é a duração dos fatos. É o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos e assim por diante. As medidas de tempo estão muito presentes em nosso cotidiano. É por meio delas que organizamos a nossa rotina diária, como eu falei agora há pouco. Os nossos planejamentos, nossos compromissos, tarefas e lembramos também de datas importantes, como o aniversário de alguém que a gente gosta, os nossos compromissos, se a gente tem, que ir visitar a vovó, um amigo. Então, tudo depende da nossa organização. E o tempo nos ajuda a organizar a nossa rotina diária. Os primeiros instrumentos para a medição do tempo foram, primeiro, o relógio de sol, depois o relógio de água e a ampulheta. Com o tempo, vários outros instrumentos foram criados, como o calendário, o relógio e o cronômetro. E aí eu trouxe para vocês esses instrumentos que eram usados e que são usados para medir o tempo hoje em dia. Aqui nós temos um relógio do sol, a ampulheta. Aposto que vocês já viram uma ampulheta por aí. O relógio digital. Esse é um relógio mais fácil da gente olhar as horas. O que é o relógio digital, né? E qual a diferença do relógio digital com o analógico? O relógio digital, ele utiliza energia elétrica que é normalmente suprida por uma bateria de pequena carga. De forma usual, as horas são exibidas por meio de um visor de LED ou cristal líquido. Então, a gente tem um relógio digital que é diferente do relógio analógico. Aqui eu tenho um modelo de um relógio analógico. Outro modelo
São vários modelos, mas ele apresenta uma dificuldadezinha para você olhar as horas. E todos têm um ponteiro que marca as horas e outro ponteiro que marca os minutos. Em alguns, também um ponteiro que marca os segundos. Os relógios analógicos fazem parte dos modelos mais utilizados pelas pessoas, com números e, como eu disse, ponteiros contando horas, minutos e segundos. Porém, algumas pessoas podem ter dificuldade de compreender as horas nesse modelo. Então, olhar o relógio digital é mais fácil para você olhar a hora rapidamente. Aqui no relógio analógico, você tem que interpretar, você tem que ver em que lugar está o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos. Aí sim você sabe olhar a hora com precisão. E agora, pensando na medida do tempo ou nas medidas de tempo, eu trouxe uma história muito legal para vocês. A história da bruxa Salomé. E nós veremos um vídeo com essa história. Uma adaptação feita de Audrey Wold e Don Wold. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo são dias da semana. Em todo o mundo é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Mas no lugar encantado onde vive a bruxa Salomé, que está sempre perdendo o pé, são os nomes das crianças inteligentes e sapecas que ela deseja levar para casa. Vamos ouvir a história? Divirtam-se comigo, vamos lá! A Bruxa Salomé, adaptação do texto de Audrey Wold e Don Wold. Era uma vez uma pobre mulher que vivia bem longe com seus 7 filhos. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Todos os dias, antes que a mãe saísse para o trabalho, as crianças ajudavam nos afazeres domésticos. Um dia, depois que tinham terminado, a mãe disse: "Como vocês são umas crianças muito boazinhas, podem pedir o que quiserem que eu trago do mercado." As crianças ficaram radiantes e cada uma sabia exatamente o que queria. Segunda, pediu manteiga. Terça, um canivete. Quarta, um jarro de louça. Quinta, um pote de mel. Sexta, um pouco de sal. Sábado, bolachas. E domingo, pudim de ovo. A mãe despediu-se das crianças com um conselho: tenham muito cuidado e não deixem ninguém estranho entrar, nem cheguem perto do fogo. Assim que ela saiu, as crianças trancaram a porta e começaram a brincar. Passado algum tempo, apareceu na estrada uma bruxa puxando uma carroça muito pesada. E chegando perto da casa, deu umas batidinhas na janela e gritou: "Sou a bruxa Salomé e acabei de perder o pé. Deixem-me entrar." "Não podemos," disseram as crianças. Vamos, meus coraçõezinhos," disse a bruxa. "Eu só preciso descansar um pouco e colocar fogo no meu cachimbo." "Nós não podemos mexer com fogo," responderam as crianças. Salomé aproximou-se da carroça, apanhou um saco e disse: olhem o que eu vou lhes dar." As crianças, debruçando-se na janela, olharam dentro do saco
e não acreditaram no que viam. E exclamaram: ouro! Por um saco de ouro, nós deixaremos você entrar. E assim, as crianças destrancaram a porta. A bruxa entrou e foram correndo buscar o fogo para acender o seu cachimbo. Mas assim que o cachimbo estava aceso, Salomé atirou-o no chão e gritou: agora peguei vocês! E imediatamente transformou as crianças em comida. Segunda, virou um pedaço de pão. Terça, uma torta. Quarta, leite. Quinta, um mingau de aveia. Sexta, um peixe. Sábado, um queijo. E domingo, uma costela assada. Em seguida, Salomé reuniu toda aquela comida em sua carroça e, sem olhar para trás, saiu em direção à floresta onde ficava sua cabana. A mãe, ao chegar em casa com uma cesta, contendo tudo que as crianças haviam pedido, chamou por elas em vão. Desesperada, com lágrimas nos olhos, ela gritou: quem pegou os meus filhinhos? Um pássaro preto, que tinha visto tudo, com pena da mulher, disse: foi a bruxa Salomé que perdeu o pé. Então, a mãe, com a cesta, mais o pássaro, atravessaram a floresta em busca da casa da bruxa. Estava a bruxa Salomé, neste momento, prestes a começar o seu jantar, quando ouviu fortes batidas na sua porta. Deixe-me entrar, gritou a mãe. Quero ver meus filhos. Você não pode entrar, disse a bruxa. Seus sapatos estão sujos. Mas eu tiro os meus sapatos, disse a mãe. Deixe-me entrar. Você não pode entrar. Suas meias estão sujas. Eu tiro as meias. Deixe-me entrar, eu quero meus filhos de volta. Ainda não pode entrar, pois os seus pés estão muito sujos. Então eu vou cortá-los, disse a mãe, saindo como se fosse mesmo fazer aquilo. Para parecer sem os pés, a mãe ajoelhou-se, dando um jeito de escondê-los sob a saia, e pediu novamente: por favor, deixe-me entrar, eu quero meus filhos de volta. Quando Salomé olhou para baixo, pensando que a mãe não tinha mais os pés, ela deixou entrar. Apontou para a mesa e disse: aqui estão os seus filhos. Se você conseguir adivinhar quem é quem, eu vou deixá-los ir. Mas se não adivinhar, eu vou comê-los no jantar. A mãe, com os pés ainda dobrados, engatinhou até a mesa e, desesperada, pensou como ela conseguiria adivinhar que alimento era cada criança. E então, olhando para dentro da cesta e vendo as coisas que seus filhos haviam pedido, ela teve uma ideia. Ela não sabia se ia funcionar. Vou descobrir que alimento é cada filho pelas coisas que eles queriam. O pão quer manteiga, então é segunda-feira. A torta quer uma faca, então é terça-feira. O leite quer um jarro, então é quarta-feira. O mingau pede mel, então é quinta-feira. E o peixe precisa de sal, então é sexta-feira. O sábado quer bolacha e a costela assada combina com pudim de ovo. Então só pode ser domingo. E assim, num piscar de olhos, as crianças voltaram a ser o que eram. Abraçaram, beijaram a mãe, festejando uns com os outros. Imediatamente, a mãe ficou de pé e gritou para a bruxa: consegui meus filhos de volta! Agora você vai se arrepender de tê-los roubado. Todos correram atrás da bruxa pelos arredores da cabana, até saírem da floresta, chegando até uma ponte, quando de repente
a bruxa Salomé pulou para dentro do rio e nunca mais foi vista. A mãe e seus filhos puderam finalmente viverem felizes para sempre. Esse texto foi uma adaptação da Bruxa Salomé. Legal, não é mesmo? Vamos revisar? Olha, aqui nós temos os dias que compõem uma semana. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. São dias da semana em todo o mundo. Como eu disse para vocês, em qualquer lugar do mundo, os dias são chamados desta forma. Começamos sempre no domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E temos também os meses do ano. Claro que com o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, que nós já vimos também, né, que é um movimento de translação, nós temos os meses do ano. Com o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, que se chama movimento de rotação, nós temos as horas. E essas horas compõem os dias. E esses dias compõem semanas. As semanas compõem os meses e os meses formam o ano. Legal, não é mesmo? Então vamos ver os meses do ano, só relembrar? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Todo mundo fica numa euforia só quando chega o mês de dezembro, porque pensa que logo vai começar um novo ano com novas possibilidades, novas aprendizagens. Legal, não é mesmo? Então, os meses formam o ano. Os dias da semana formam a semana e as semanas formam o mês. E com isso, cada ano, nós temos também o ano que é formado por 365 dias. Mas como vocês sabem, como a gente já conversou, a Terra não gasta certinho 24 horas para fazer a volta em torno dela mesma. Sobra alguns minutinhos. E esses minutinhos são agrupados e a cada 4 anos nós temos o que chamamos de ano bissexto. Em fevereiro, vocês sabem que em fevereiro a gente tem 28 dias, não é isso? E aí a gente tem um dia a mais a cada 4 anos. Então, olha, o ano bissexto consiste no ano que tem 366 dias. Ou seja, um dia a mais do que os 365 habituais. Esse dia extra ocorre a cada 4 anos, quando é adicionado o dia 29 de fevereiro no calendário. Ou seja, a gente tem 3 anos com 28 dias no mês de fevereiro. E aí, no ano bissexto, nós temos o dia 29 de fevereiro. Ah, e eu trouxe para vocês uma curiosidade. Quando será o próximo ano bissexto? Nós tivemos em 2020 e agora o próximo ano bissexto será em 2024, ou seja, daqui a 2 anos. Depois, 2028, 2032, 2036, 2040, 44, 48, 52 e assim por diante. Mas só para lembrar que o próximo ano bissexto será em 2024, ou seja, no calendário de 2024, se vocês observarem, já tem o dia 29 de fevereiro. Legal, não é mesmo, gente? Mas tem muitas atividades lá no portal Conexão Escola. Se liga no portal, vai lá, dá uma olhadinha nas atividades, resolva e aprenda ainda mais. E o que nós aprendemos hoje? Nós conhecemos algumas medidas de tempo, o que é ano bissexto e recordamos os dias da semana e os meses do ano, que também são unidades de medida.
E por hoje, crianças, é só. Fiquem ligados e até a próxima. Um beijo, tchau, tchau!